A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 3. A rejeição ao ministério de Pedro e seu novo papel. Sexta-feira. Ler com oração. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. A perseguição e a primeira dispersão. A intrepidez de Pedro na liderança da igreja durou até a perseguição que sobreveio após a morte de Estevão, no ano 35 depois de Cristo. Por 6 anos, a igreja em Jerusalém teve um viver vigoroso, com os primeiros cristãos perseverando no ensinamento dos apóstolos e milagres acontecendo. No entanto, após a morte de Estevão e a subsequente cruel perseguição à igreja, a situação mudou. O capítulo 8 de Atos não registra muitos detalhes sobre a perseguição, mas percebemos que ela foi tão severa que muitos cristãos foram presos e até mortos. Todos, exceto os apóstolos, tiveram de se mudar de Jerusalém. Os fugitivos foram para as regiões da Judéia e Samaria. Saulo, nessa época, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e colocando-os no cárcere. Os zelosos da lei, com poder de polícia, podiam pedir autorização dos sacerdotes para entrar nas casas e prender os seguidores de Jesus. Com todo esse sofrimento, provavelmente alguns passaram a considerar a liderança da igreja em Jerusalém muito radical, porque confrontava e provocava a ira dos líderes judeus, visto que Pedro, por várias vezes, acusou-os de ter matado Jesus. Tiago, irmão de Jesus, passou então a ser cotado para a liderança pelos partidários da prática da circuncisão e da lei de Moisés, a fim de evitar a perseguição. Surgiu assim, na igreja em Jerusalém, um grupo que defendia a volta da prática da circuncisão e dos costumes de Moisés. 5 anos depois do início da perseguição, no ano 40 depois de Cristo, Paulo, já convertido, subiu a Jerusalém para avistar-se com Cefas e não viu outro apóstolo senão Tiago, o irmão de Jesus. Mesmo depois da grande perseguição em Jerusalém, a igreja continuou a crescer, não somente ali, mas também na Judéia, Galiléia e Samaria. O Espírito Santo continuava a agir e a fazer milagres por meio de Pedro. Deus o usou para propagar o Evangelho e abrir a porta da igreja aos gentios. Prosseguindo, no capítulo 10 de Atos, lemos sobre a conversão de Cornélio e os de sua casa. Cornélio, primeiramente, teve uma visão em que um anjo lhe ordenava chamar a Pedro, que se encontrava em Jope. Nesse ínterim, Pedro teve uma experiência com Deus quando subiu ao eirado para orar ao meio-dia. Estando com fome, teve uma visão. Um lençol descia do céu contendo toda sorte de animais imundos, e uma voz lhe dizia para matar e comer. Pedro, entretanto, replicou que jamais comeria algo comum e imundo. O Senhor estava preparando-o para acolher os gentios, porque, embora pregasse que a bênção de Abraão alcançaria todos os povos, ele ainda tinha o conceito de que o chamado era só para os judeus. Em seguida, chegaram os emissários de Cornélio e Pedro os acompanhou até Cesareia. Durante a fala de Pedro, ocorreu algo extraordinário. Deus também batizou com o Espírito Santo os gentios que creram no Senhor, para dentro do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Foi algo que os judeus não esperavam. A partir do capítulo 11 de Atos, a história da igreja começa a mudar em Jerusalém. Esse fato chegou ao conhecimento dos judeus,
E quando Pedro subiu a Jerusalém, foi interrogado a respeito do ocorrido pelos da circuncisão. Isso mostra que estava surgindo nos bastidores o partido dos que defendiam que a igreja precisava voltar à prática da circuncisão e dos costumes de Moisés, porque consideravam Pedro muito radical. Pedro teve de explicar como Deus o conduzira a anunciar o evangelho aos gentios. Eles então apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Porém, isso não eliminou o fato de haver na igreja um partido chamado os da circuncisão. Assim, constatamos o início de uma transição na igreja em Jerusalém. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.